Meus queridos, abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses. Estamos encerrando essa série de exposições nesta carta. Então, teremos os últimos versos do capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Teremos a partir do versículo 10, nós já fizemos a exposição do versículo 10 ao 13, mas para que fique mais claro ao que nós vamos expor do versículo 14 a 23, é importante que façamos a leitura a partir do verso 10. Assim diz a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. As saudações finais ele diz: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Oremos mais uma vez. Deus bendito, na tua presença nós nos colocamos. Acabamos de ler a tua palavra, queremos entender as tuas verdades. Fala ao nosso coração. Que de fato nós possamos compreender à luz daquilo que Paulo experimentou de uma igreja missionária. Nós possamos também aprender a ser, a viver e a cumprir com a missão que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que Deus nos envia a fazer no mundo? Parece muito óbvia essa pergunta. Porém a resposta pode se encontrar equívocos. De fato, nós somos chamados e enviados para proclamar o Evangelho. Todos os que foram transformados por Cristo Jesus. Não apenas aqueles vocacionados para esta finalidade missionária, mas a todos que foram chamados por Deus para viver no reino dele, são convocados a cumprir esta missão. E por que a resposta pode ser equivocada? É porque hoje nós encontramos muitas pessoas dizendo que tudo é missão. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós entendemos que não é tudo missão, mas a missão ela tem um propósito específico. E o propósito que Deus deixa para a igreja, para fazer missão, é proclamar o Evangelho. Falar de Cristo e da obra de salvação. Hoje nós encontramos pessoas trazendo outros aspectos, outros elementos, para dizer que isso faz parte da missão de Deus. Assistência social e entre outras coisas. Isso está linkado àquilo que nós somos, mas a missão é proclamar. Isso tem que ficar muito claro
em nossa mente. Nós fomos chamados para proclamar, anunciar, testemunhar as boas novas. E por que nós precisamos entender isso? Nós olhamos aqui para a carta de Paulo aos Filipenses, toda a exposição que fizemos até aqui, nós percebemos que Paulo está exaltando uma igreja que era parceira dele, uma igreja que estava com ele no trabalho de missão. Paulo estava plantando igrejas, Paulo estava proclamando o evangelho pelas regiões que ele passava. E essa igreja entendeu que a importância dela no papel missionário era se colocar como parceira, como aquela que vai ser agente junto a Paulo nesta obra missionária. Mas Paulo que proclama o evangelho, Paulo que está plantando a igreja, Paulo que está indo e anunciando as boas novas. Então é importante nós termos isso claro. No decorrer da exposição nós vamos entender isso melhor. É importante nós voltarmos e relembrarmos tudo que vimos até aqui. Essa carta, como mencionamos, é uma carta que Paulo escreve a uma igreja amada, a uma igreja que de fato ele carregou com ele no coração, como ele diz aqui no primeiro capítulo, como lemos na liturgia. É uma igreja presente, é uma igreja que se preocupava com a realidade da missão. E Paulo vai mostrar que um dos elementos essenciais para que a igreja pudesse cumprir esse papel é a unidade. Não sei se vocês perceberam ao longo das nossas exposições, tanto que Paulo enfatiza o aspecto da unidade. E por que que temos que estar unidos? E Paulo explica, nós temos que estar unidos porque fomos direcionados pelo Evangelho a vivermos dentro do mesmo reino, enxertados na videira, somos membros de um corpo e temos juntos o mesmo propósito. O propósito que Deus estabelece aos crentes é o mesmo, não é diferente. Todos foram chamados para lutar pela fé evangélica, como ele diz no verso 27 do primeiro capítulo. Então nós estamos unidos em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E ele traz diversas exortações para que a igreja pudesse compreender que existiam alguns pecados que atrapalhavam esse movimento de unidade. O relacionamento. Ele fala do partidarismo, da vanglória, ele fala dos falsos mestres que estavam pregando a Cristo por inveja, ele fala de outros falsos que estavam tentando persuadir a igreja a pensar no Evangelho além de Cristo, como os judaizantes, e também, como nós vimos no capítulo 4, no capítulo 3, aqueles inimigos da cruz de Cristo, que eram os libertinos, que tentavam também persuadir a igreja a viver uma vida em promiscuidade. Eram elementos que atrapalhavam a unidade. A essência da vida cristã é estarmos unidos, tendo o mesmo pensamento que também houve em Cristo Jesus, como no capítulo 2 foi enfatizado. Esse mesmo pensamento nos leva a abandonar o orgulho, a abandonar o egoísmo, para vivermos em Cristo, como Cristo viveu e como Ele nos ensina, sendo o modelo perfeito a viver. E por diversos momentos Paulo também teve que falar dele, se colocar diante de algumas realidades para explicar que existia equívocos em algumas posições que estavam entrando ou estava já dentro da igreja. Ele diz que ele era aquele que entendeu a lei, mas que não vivia mais debaixo da lei, porque ele agora vivia diante da graça, e diante da graça ele compreendia a importância de caminhar, de correr a carreira que Deus reservou para os seus, buscando o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E depois ele chama a igreja a viver nesse mesmo ideal,
a olhar para ele e a entender que na luta pela fé evangélica, ele buscava esses elementos importantes da vida cristã. Que a igreja que foi plantada por ele tinha que olhar também para esses exemplos. Nós chegamos aqui no capítulo 4 e Paulo vai começar o versículo 2 exortando a unidade. Quando ele traz aqui Evódia e Sintique como duas mulheres líderes da igreja que estavam pensando contrário, estavam tendo dificuldades de relacionamento. E ele então convoca um fiel companheiro para ajudar essas mulheres a voltarem ao propósito da unidade na luta pela fé evangélica. E depois ele ressalta a importância de estarmos alegres, de vivermos em moderação, porque o Senhor está perto, e também tomar cuidado com o nosso coração ansioso, dizendo que a ansiedade é uma causa que nos tira da centralidade daquilo que o Evangelho causou em nós. O Evangelho nos transformou para nós vivermos não mais ansiosos, mas vivermos diante daquele que é o Deus provedor e sustentador de todas as coisas. E ele diz que o caminho para lutarmos contra essa ansiedade é orações com ações de graças, é ter no coração a paz que excede todo entendimento, é ter pensamentos de fato que são verdadeiros, respeitáveis, justos, puros, amáveis e de boa fama, e praticar essas verdades na caminhada cristã. E ele então começa o versículo 10 dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Ele começa o verso 10 dizendo: olha, eu estou alegre. Sabe por quê? Porque vocês foram companheiros em toda a minha caminhada. E vocês agora estão, ao enviar Epafrodito, vocês estão mandando ofertas a mais a mim. A minha alegria não está naquilo que vocês estão fazendo propriamente dito. A minha alegria está no Senhor, que causa em vocês um amor e um desejo de me servir, de me ajudar nesse momento que eu estou em prisão aqui em Roma. Então a minha alegria é uma alegria extraordinária, é uma alegria sobremaneira. Por quê? Porque vocês estão renovando o favor para comigo. E aí ele vai trazer aqui a ideia do contentamento para ressaltar aqueles irmãos que, por mais que ele estivesse recebendo aquelas ofertas, ele entendeu como viver o contentamento, como viver diante da abundância e também diante da escassez. Ele entendeu como viver a vida cristã, tendo Cristo como o elemento essencial, que causa nele contentamento, alegria em toda e qualquer circunstância. Ao ponto dele poder chegar e dizer: tudo posso naquele que me fortalece, mas o tudo posso está ligado ao aspecto do contentamento, e não fora disso. Eu estou contente porque o Senhor supre as minhas necessidades, por isso eu tudo posso, porque eu sei na abundância me alegrar, e eu sei na falta de recurso também me alegrar, porque eu creio naquele que está em mim e conduz a sua obra através de mim. E o versículo 14, então, a partir do 14 ao 23, que nós estaremos expondo verso a verso, Paulo vai retomar o que ele disse no versículo 10. Após abrir esse parênteses para falar do contentamento, ele começa então o versículo 14 dizendo: todavia, o que vocês fizeram, fizeram bem, associando-vos na minha tribulação. O que nós vamos perceber aqui, queridos, que uma igreja missionária,
ela precisa se associar à obra, ao reino, aquilo que Deus nos chamou a fazer como igreja. E nós podemos entender isso porque o verbo associar aqui é um verbo muito importante. Esse verbo dá a ideia de participar, de se tornar sócio de uma obra. Não apenas de se preocupar, mas se colocar junto, ao lado, colocar diante da vida aquilo que o outro está passando, aquilo que o outro está sofrendo. E é interessante que Paulo está dizendo que esses irmãos se associaram com ele na tribulação. Essa associação, essa participação, essa cooperação foi além do financeiro, que Paulo ressaltou no versículo 10. Foi de fato uma participação de alma, como ele diz no primeiro capítulo. Uma participação em que, enquanto Paulo sentia e sofria as angústias da prisão, aquela igreja também sentia e sofria a mesma coisa. Por quê? Porque eles entenderam que a missão de Paulo era representá-los nessa frente, nessa obra, nessa plantação que ele estava fazendo. E isso é muito importante para nós como igreja entender, queridos. Porque se eu perguntar para vocês quais são as frentes missionárias que a Igreja Presbiteriana da Lapa tem se associado, talvez vocês não conseguirão me responder. Vocês membros dessa igreja. Talvez por não saber. Talvez porque vocês entenderam que a participação é apenas na oferta. Mas o que Paulo está ensinando, à luz daquilo que aquela igreja vivia, a mim e a você hoje, é que nós temos que ir além. O nosso recurso é necessário, mas o nosso recurso não é apenas um recurso de donativo, mas um recurso de estar ao lado daquele que faz a missão, daquele que faz a obra do Senhor. E ele diz no versículo 15: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Ele vai dizer: olha, vocês se associaram na minha tribulação, e vocês foram os únicos de toda a minha, do avanço missionário que eu fiz, que se colocou ao meu lado, que esteve comigo, inclusive em momentos difíceis. Esta igreja era uma igreja que entendeu que ela era sócia de Paulo na obra missionária. Nós podemos dizer que nós somos sócios dos nossos missionários. Nós temos um missionário aqui nesta igreja, lá em Moçambique. É um missionário que saiu desta igreja, a igreja é parceira por boa parte dos seus recursos. Será que nós estamos associados a eles? Será que estamos sofrendo com eles? Será que nós estamos dizendo: olha, reverendo Henrique e Gisele, vocês estão precisando de alguma coisa que eu, dentro da minha profissão, posso oferecer, ofertar e poder colaborar com vocês? Associar é dizer: eu estou aqui, não apenas financeiramente, mas eu estou aqui também para ajudar em todas as outras áreas que forem necessárias. Se você perguntar a um missionário o que mais ele espera da igreja, pode ter certeza, o missionário vai dizer para você que não é o recurso financeiro, é a parceria. Porque quando o missionário ele está lá num campo, distante, ele se vê sozinho.
e ele sofre as angústias da missão, ele sofre as angústias dos desafios que ele tem, sozinho. E às vezes ele coloca na mente dele que, não, eu sei que pelo menos a minha igreja está lá em São Paulo orando. Espero que não seja uma mera ilusão, que de fato a igreja está aqui, sendo esse suporte em oração. Porque muitas das vezes ela não está. Ela só lembra quando recebemos notícias ruins, preocupantes. Aí ela lembra, opa, tem um missionário, eu preciso orar por ele. Eu preciso mandar uma mensagem para ele. Eu preciso saber como ele está. Como eu falei em exposições anteriores, ele, reverendo Henrique, reverendo Amós, outros missionários que nós sustentamos, eles são a igreja da Lapa. Eles são os nossos representantes plantando igreja, pregando o evangelho em uma localidade em que nós não podemos estar, mas eles estão levando o nome da nossa igreja. Paulo vai mais uma vez explicar aqui no versículo 17 que ele não procura donativo. Ele diz, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. É importante nós percebermos que Paulo, ele está dizendo que o que mais interessa a ele é o coração daqueles irmãos. É a forma como eles estão adorando a Deus ao ofertar. Como eles estão adorando a Deus em cooperar nessa obra. Como eles estão desenvolvendo a vida deles diante dos desafios que eles têm. Quando ele diz aqui, me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito, ele está ligando aqui ao desenvolvimento daqueles crentes, ao fruto do Espírito. Ele está mostrando que o que mais alegra o coração dele é saber que aquela igreja faz tudo aquilo porque eles são movidos por este evangelho, que eles são movidos por esse fruto do Espírito que está aumentando na vida deles. E queridos, isso é muito interessante porque quanto mais nós nos envolvemos na obra do Senhor, mais nós queremos o Senhor. Quanto mais nós nos envolvemos na obra missionária, mais nós queremos ser missionários. Quanto mais nós passamos a entender a missão de Deus, mais nós queremos dizer, envia-me a mim. Porque de fato fomos chamados para este propósito. Então, em primeiro lugar, Paulo mostra a importância da igreja se associar, da igreja participar da missão que Deus estabelece. Em segundo lugar, ele vai, aqui no versículo 18, enfatizar uma ideia de culto. Ele vai mostrar que as ofertas fazem parte do culto a Deus. Olha o versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Por que culto? Percebe que Paulo vai usar os elementos da velha aliança, elementos veterotestamentários, como o aroma suave, o sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ao receber essa oferta, ele entende que ela, antes de ser entregue a ele por Epafrodito, ela foi entregue a Deus.
Então essa igreja, ela dedicou aquele recurso, aquele donativo ao Senhor, e Deus aceitou isso. E por Deus ter aceitado, então, eles podem ofertar, podem dar. E esse recurso que agora é recebido por Paulo, ele entende, é culto a Deus, faz parte do culto a Deus. E de fato é isso. Queridos, no nosso manual litúrgico, nós temos lá os elementos presentes num culto. Os elementos presentes no culto é a pregação, é a oração, é também as ofertas. As ofertas fazem parte do culto que oferecemos a Deus. E é difícil quando nós paramos para falar de dinheiro. Por quê? Porque nós levantamos muitos olhares diferentes. Quando o pastor diz, igreja, nós precisamos levantar recursos para a obra missionária, muitos de bom grado se colocam a fazer, mas outros já olham, está pedindo dinheiro. Aonde o meu dinheiro vai? Como o meu dinheiro vai ser usado? Será que a igreja de fato vai mandar e destinar esses recursos para aquilo que eles estão pedindo? De fato é muito difícil nós pensarmos nisso, mas isso acontece. Agora é interessante quando nós olhamos para esta igreja aqui. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8. Olha aqui que Paulo vai falar da igreja da Macedônia. Olha o que ele diz a partir do versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Essa igreja aqui é a igreja de Filipos. O que Paulo está dizendo aqui é que essa igreja é pobre. É uma igreja que faltava recursos. É uma igreja que tinha dificuldade, mas é uma igreja que estava toda hora perguntando, para onde que o apóstolo Paulo vai agora? Para a gente poder ajudá-lo. Aonde será a nova plantação? A quem ele vai falar de Jesus, para a gente poder enviar recursos a ele. É uma igreja que não se preocupava com o tanto que tinha, mas se preocupava com o desejo e a vontade de participar com todos os elementos, principalmente da oferta na obra que Deus mandou. E no capítulo 9 de 2 Coríntios, Paulo também vai enfatizar que aquele que semeia pouco também ceifará, e que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ele está enfatizando aqui a importância não da quantidade, mas da qualidade, que vai ser expressada quando o coração estiver naquilo. Quando de fato eu quero, em culto a Deus, ofertar a missão, a obra. Tanto que Jesus ensinou isso. Quando nós lemos lá em Lucas capítulo 21, os versículos de 1 a 4, a oferta da viúva pobre. Cristo está sentado e vendo aqueles que tinham muitos recursos colocar no gasofilaço o dinheiro.
E então, no determinado momento, uma viúva pobre chega e coloca algumas moedas. E Jesus pega os seus discípulos e coloca diante daquela cena e diz: olhem isso, olhe como essa mulher traz o seu recurso, porque ela faz isso de coração. Ela deu tudo o que possuía, todo o seu sustento, porque ela entendeu que Deus é o que supre todas as suas necessidades, e por isso ela pode dar, e dar com alegria. Queridos, a oferta faz parte do culto que prestamos a Deus. Então entenda, quando você faz uma transferência, quando você deixa no gasofilaço um recurso para a obra missionária, de fato você tem que fazer isso de todo o seu coração. Não importa a quantidade que você estiver dando, o que importa é que você está ofertando, porque R$1 para o missionário faz uma grande diferença. Faz diferença. Então nós precisamos entender que fazer missões, ser uma igreja missionária, é cultuar a Deus com as nossas ofertas, porque isso é um sacrifício aceitável e aprazível diante de Deus. E além disso, Paulo vai falar da alegria e agradecer ao Senhor por tudo que aquela igreja representou a Ele. Os versículos 19 a 23, nós temos Paulo então expressando essa gratidão. E a gratidão de Paulo e o reconhecimento dele é que tudo aquilo que levou ao suprimento dele veio do Senhor. Olha o versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quando ele diz aqui, o meu Deus, essa expressão, ela tem uma conotação de uma intimidade muito profunda. Paulo, ele tinha isso com Deus, e ele pode dizer que esse Deus que de fato faz ele experimentar o contentamento em qualquer circunstância, é o Deus que também há de suprir as necessidades daquela igreja, que mesmo diante da sua falta de recurso, oferta como culto a Deus. E ele então tem convicção, dentro dessa intimidade que ele tem com o Senhor, de poder dizer que esse Deus vai suprir também a eles. Por isso que Paulo pode falar da ansiedade, por isso que ele pode falar do contentamento, por isso que ele pode falar que o resultado experimentado diante de tudo isso é alegria. E por que alegria? Porque a alegria que nós temos, ela está no Senhor, o Deus provedor. E nós sabemos que esse Deus é o Deus da providência, porque diante da sua relação pactual, Ele estabeleceu vida em nós, ao nos transformar pelo seu Evangelho, e nos dar uma viva esperança em seu reino, para vivermos nessa aliança com Ele e para Ele, tendo todas as nossas necessidades supridas. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, você deve ofertar, mesmo que não tiver muito, mesmo que falte recursos, você tem que fazer, porque o Deus que te dá o sustento é o Deus que supre todas as necessidades. Percebe que Paulo está dizendo aqui, cada uma de vossas necessidades, nenhuma necessidade vai ficar sem ser assistida pela providência de Deus. E Ele vai dar conforme o que Ele achar que você deve receber.
E isso aqui, queridos, não é algo de prosperidade. Isso é apenas uma realidade de que se eu estou em Cristo, eu devo viver nele, tendo a confiança de que Ele é o Deus do todo. E o meu todo tem que ser também devotado a Ele. Afinal de contas, o seu emprego, ele só é possível porque Deus te dá. Você só consegue estar nele e ter recursos dele porque Deus está com você. E por isso nós temos que entender que tudo que temos é dele e deve ser voltado para ele. Nós não podemos ser como Ananias e Safira. Nós temos que ser como esta igreja que dá tudo, porque tem um Deus que supre todas as necessidades. E aí Paulo pode dizer: ora, a nosso Deus e Pai então seja a glória pelos séculos do século. Por quê? Porque Ele é esse Deus. Deus conosco, Deus presente, o Deus da igreja, o Deus que nos revela graça, Deus que nos revela bondade, misericórdia, um Deus que é fiel. E nas saudações finais, Paulo vai então enfatizar algumas coisas interessantes também. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente da casa de César. Veja aqui, queridos, que quando há gratidão no coração daquele que sabe que tem uma igreja que se associou a ele, não só ele se alegra, mas todos que estão com ele. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo aqui dos da casa de César. Os da casa de César são os soldados que estavam ali fazendo guarda dele, quando ele está em casa, numa prisão domiciliar, como nós vemos no final do livro de Atos. E muitos ouviram a mensagem do Evangelho, muitos entenderam a voz do Evangelho, e esses estão também saudando esta igreja, que é uma igreja parceira. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Quero terminar, queridos, trazendo algumas aplicações dentro do nosso contexto. Primeira, nós precisamos entender que missão faz parte do que somos. Em Cristo somos transformados para sermos porta-voz desse Evangelho. E como nós podemos ser porta-voz deste Evangelho? Falando dele para as pessoas, mas também estendendo um braço àquele que está no campo, fazendo essa obra também. Esta igreja tem vários missionários. Nós mencionamos aqui o reverendo Henrique, porque é o mais conhecido. Mas nós ajudamos o reverendo Amós, que já foi seminarista desta igreja. O reverendo Amós está no Chile, trabalhando numa plantação de igreja. Nós temos a Missão Caiuá, que esta igreja também ajuda, principalmente as irmãs da SAF, sustentando aqueles trabalhos. Nós estamos agora com uma visão de plantar igreja no Rio Grande do Sul, e acabamos de fechar uma parceria com o reverendo Daniel, e nós vamos iniciar a 4ª igreja presbiteriana, quinta igreja presbiteriana do Rio Grande do Sul. Esta igreja vai fazer parte disso. Ontem nós estávamos aqui avaliando um seminarista, a sua licenciatura, e ele, por conta de algumas questões, ele vai servir em Ouro Branco, como licenciado deste presbitério e ligado à Igreja Presbiteriana da Barra Funda. E a Igreja da Barra Funda vai dar todo esse sustento, e o presbitério vai dar todo esse aporte, para que esse irmão possa ali fazer a missão. Mesmo
em outra região, não jurisdicionada por este presbitério, nós podemos nos associar também a outras igrejas, a outros presbitérios e dizer: vamos fazer a obra. Assim também nós estamos em parceria agora com a igreja do Parque São Domingos, que é uma igreja do nosso presbitério, plantando, ou melhor dizendo, revitalizando uma igreja que se tornou congregação, que é uma igreja que iniciou com a Lapa, mas infelizmente se tornou congregação, mas agora nós vamos voltar lá, vamos revitalizar esse trabalho, e temos lá um seminarista, e a igreja do Parque São Domingos tomou ela como congregação para trabalharmos nesta obra. Tantas frentes missionárias, que nós podemos nos colocar e dizer: eis-me aqui, eu quero participar disso, não apenas financeiramente. O que a igreja do Mutinga, que está aqui do nosso lado, precisa? Vou entrar em contato com o seminarista, vou entrar em contato com os pastores da igreja da Lapa, do Parque São Domingos, para dizer: olha, o que nós podemos fazer? Vou ligar para o reverendo Henrique e procurar saber o que o reverendo Henrique precisa. Talvez eu consiga ajudá-lo a fazer a contabilidade dele. Talvez eu consiga ajudá-lo em alguma questão jurídica que ele está precisando lá. Talvez eu consiga ajudá-lo em alguma questão relacionada à saúde. Tantas coisas nós podemos fazer, sendo esse braço estendido a esse irmão lá, ao mesmo tempo ao Amós, a Missão Caiuá, tantas outras obras. E a nossa oração no conselho é para que Deus nos dê mais e muito mais, para estarmos servindo esse reino, que é o reino de Deus e não o nosso. Nós somos agente desse reino. Precisamos disso, queridos. E a nossa mocidade, ela iniciou agora um trabalho muito interessante com o nosso seminarista e a nossa diretoria, em que eles fizeram diversos cartões. Isso pode ser disponibilizado inclusive para a igreja, né, Red? Diversos cartões, ele coloca no envelope, e nós oramos por esses irmãos e mandamos mensagem, para saber como eles estão, se estão precisando de alguma coisa, se colocando ao lado deles. Você pode fazer o mesmo. Você pode fazer o mesmo. Lá em casa, uma coisa que eu fiz com as nossas filhas, e que incentivo você a fazer também, talvez você já até faz. Eu pedi um pastor missionário para que me desse aquele cartaz da PMT, que tem todos os missionários. Nós temos um ali fora. E na devocional que nós temos em casa, nós terminamos ali o momento da exposição, das perguntas do catecismo, nós passamos por um momento de oração e as meninas escolhem o missionário que nós vamos orar. Nós vamos orar por esse missionário. E nós passamos a orar. Todo dia nós oramos por esses irmãos. Nós temos missionários na Ucrânia. Vocês estão vendo, talvez vocês tenham mais informação do que eu. Eles também estão precisando da nossa oração e da nossa associação a eles. Isso é ser uma igreja missionária. Então, queridos, nós terminamos essa série de exposições da carta aos Filipenses. Se você quiser relembrar alguma coisa, tudo isso está disponível na internet. E que Deus possa continuar nos abençoando e nos ensinando com a sua palavra. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.